Bom, gente, bom dia a todos, as pessoas, todos e todas e todos, eu prefiro a todas as pessoas presentes. A gente está num ciclo de debate, vou fazer uma apresentação rápida, né, a respeito de políticas afirmativas e cotas. Nossa preocupação, ela é fundamentalmente com a reorganização do serviço público, né, então a gente está preocupado com a questão de representatividade, vamos dizer assim, de grupos minoritários, né, enfim. Então, a gente resolveu construir uma série de debates para, né, começar a consolidar posições nossas enquanto sindicato, enquanto associação, etc, etc. A gente já realizou debates sobre alguns temas, né? O primeiro foi a questão de ações afirmativas e cotas para negros. O segundo foi para mulheres e pessoas LGBTQI, PN+. É isso, Antônio? E a gente abre essa agora para conversar sobre a questão da participação dos indígenas, né? Em termos de políticas afirmativas, de forma mais abrangente. E se acontecer, né, Isa, a gente desdobra a reflexão também para a questão de cotas no serviço público, não é? Nós convidamos, então, várias pessoas de povos indígenas, né? Infelizmente, no último momento, elas tiveram que desmarcar por razão de outros compromissos, mas como a Isabela tem uma reflexão já amadurecida sobre a questão, eu acho que a gente pode aproveitar, né, esses momentos, né, de encontro, né, para começar enfim, a construir uma reflexão e posições sobre a questão dos povos indígenas, né, e as políticas direcionadas para eles, né. Então, a Isa fala um pouco, né, Isa? A Isa pode se auto-apresentar aí para ficar registrado, depois a gente abre para conversar sobre as colocações dela. Pode ser assim? Isa, 20 minutos, não é? 25, 30 minutos, depois a gente abre e vamos lá para a conversa, para o debate. Tá ótimo, Fred. Bom dia, Helena, equipe aqui da FIPEA, os colegas também do IPEA aqui presente. Agradeço aqui a presença, o tempo aqui nessa manhã. Quero começar aqui também, primeiro expressando meu entusiasmo, né, essas conversas que a FIPEA está promovendo na construção de colaborações conjuntas aqui nesse tema ainda tão pouco ressoante, que são os debates sobre ações afirmativas para povos indígenas em concursos públicos. Ao mesmo tempo, não posso deixar de expressar aqui também a minha frustração do Eliel Benito não estar presente. Ele nos mandou uma mensagem há pouco tempo, nos dizendo que teve uma urgência, uma substituição de um evento da ministra Sônia Guajajara. Acho que a fala dele, que a minha fala e a fala dele iam ser complementares, né, no sentido de que ele é professor da UFGD, doutor em geografia, foi cotista, então acho que a experiência dele ia ser muito agregadora para o debate. De todas as formas, ele permanece aqui à disposição para a gente ter umas conversas futuras. É só expressar aqui que eu tentei adiar nossa conversa, mas Fred achou mais interessante manter. Que eu agradeço, né, o convite aqui e a possibilidade de conversar com vocês, e considerando que a minha tentativa de ser bem objetiva, Fred fez várias ressalvas para eu não falar muito, e já introduzindo como organizei aqui minha fala, eu vou fazer uma breve contextualização, então, dessas ações afirmativas para indígenas nas universidades federais, perpassando um ponto bem específico, que é a etapa de heteroidentificação, onde eu vou me deter aqui no debate, e também entendendo que seria essa uma oportunidade da gente compartilhar ideias e experiências. Em seguida, e finalizando já minha fala, eu vou relatar um caso bem específico que eu pude acompanhar, e que eu vejo que é capaz de elucidar a complexidade do tema quando a gente estamos a olhar para a determinação de critérios de heteroidentificação para candidatos indígenas a vagas, seja em universidades federais ou em concursos públicos, como a gente comentou.
Bom, então, iniciando aqui, acho que não é nenhuma novidade que a lei de cotas nesse grupo aqui determinou que as instituições de ensino superior federais do país reservassem obrigatoriamente parte das vagas para indígenas, assim como para alunos oriundos de escolas públicas e vulnerabilidade de negros. Essa reserva de vagas para estudantes indígenas, além, né, da própria educação intercultural, que nessa parte está relacionada à alfabetização em línguas indígenas, as escolas dentro dos territórios, ensino fundamental, ambos tornaram-se, então, uma garantia hoje definitiva ao direito à educação aos povos indígenas, como preceitua o próprio artigo 215 da Constituição Federal, também ampliando, né, a efetividade dessa norma. Mas não foi só isso dentro de uma lógica estatal, né? A lei de cotas também trouxe outras garantias de acesso e fruição de conhecimentos que passaram a potencializar, ou melhor, gerar condições de vidas dignas às populações indígenas em meio a uma sociedade que violenta incessantemente a reprodução física, cultural e identitária desses povos. Isso porque, num contexto em que muitos estudantes saem dos seus territórios e ascendem às universidades, se graduam, eles têm essa compreensão de regressar aos seus povos, né, às suas comunidades, trazendo toda essa bagagem que adquirem por meio de educação, de forma a contribuir coletivamente. Então, é uma via de mão dupla, né, vamos dizer assim. Dito isso, para além das expectativas em torno dessas garantias e de inúmeros desafios que ainda existem, né, e acredito que um ponto interessante desse acúmulo histórico seja justamente olhar como internamente tem funcionado essa seleção de candidatos para as vagas destinadas a indígenas nas universidades federais. E acho importante aqui fixar que, na prática, como critério primordial aqui, o que tem prevalecido é o entendimento que, para ter o acesso às cotas etnorraciais, no tocante a indígenas, baseia-se também na autodeclaração. Sobre o uso da autodeclaração como um critério para acesso às cotas, é necessário a gente também esclarecer que não é exclusiva, essa adoção desse critério não é exclusiva só para as vagas das ações afirmativas para povos indígenas nas universidades federais. Esse tem sido um critério recorrente, essa prevalência do direito à autodeclaração tem sido corroborada para outros casos, tanto adotado em outros órgãos e entidades públicas, como critérios de realizações de estudo, como o IBGE, no censo, ou mesmo no cadastro de órgãos públicos, como ocorre no formulário, por exemplo, da Justiça Eleitoral, de candidatos, no CAD único, e assim vai. A gente pode explorar vários outros bancos de dados que têm adotado esse critério a partir só, única e exclusivamente da autodeclaração dos indígenas. Um outro esclarecimento aqui que eu acho também fundamental fazer é que falar em autodeclaração, né, fixar isso como um critério, em nenhum momento pressupõe que é ou pode ser uma função, uma finalidade de instituições, órgãos estatais definir, declarar ou reconhecer quem é ou não é indígena. Ao fixar como critério a autodeclaração, cabe ao Estado, às instituições, apenas garantir que sejam respeitados esses processos individuais e sociais de construção de formação de identidades étnicas, né? Então, assim, adotou o critério, cabe ao Estado garantir que esses critérios sejam reconhecidos e possibilitar a fruição desse direito à autodeclaração. Embora isso possa parecer até um pouco retórico, eu ficar repetindo, né, frisando essa questão, recentemente a gente teve alguns vínculos institucionais que colocaram à prova essa forma de pensar como eu tenho expressado. Em janeiro de 2021, a FUNAI, por exemplo, tinha publicado uma resolução, a Resolução 4 de 2021, que justamente estabelecia critérios de heteroidentificação para avaliar a autodeclaração dos povos indígenas. Essa resolução, por exemplo, restringia a identidade indígena com base em critérios vinculados a território,
né, definindo assim quem era ou não era indígena e, em outras palavras, gerando discriminação. Esse contexto veio, né, a publicação dessa resolução veio no contexto da pandemia, em que estavam se discutindo, inclusive, acesso às questões de enfrentamento, né, aos planos de enfrentamento à Covid, e tentando restringir que essa ação do Estado fosse efetiva para indígenas aldeados em territórios indígenas, né, e excluindo assim os indígenas em centros urbanos. Bom, essa foi uma tentativa de regulamentação fracassada de critérios de heteroidentificação, que partiu de total ausência de consulta dos próprios povos indígenas sobre essa tentativa. A resolução foi suspensa inicialmente pelo STF e depois foi revogada o ano passado, em 2020. 2022. Então, acho que foi início agora de 2023, salvo engano. E nesses termos, né, superadas essas discussões que ainda permeiam a questão do direito à autodeclaração, essa autodeclaração indígena, hoje, com base em tratados internacionais e o que tenha sido adotado hoje pelas instituições indigenistas como a FUNAI, é que essa autodeclaração, ela tem hoje uma dupla vertente, né? Essa autoidentificação ou autodefinição, como é denominada. É o meio pelo qual as pessoas indígenas expressam a consciência da sua identidade, né? Ou seja, declaram-se indígena, mas também tem uma condicionante que é ser reconhecida pelo povo a qual pertence, né? O reconhecimento dessa identidade por parte de um grupo de origem, que pode ser o povo ou a comunidade da qual faz parte, né? Entendendo aqui o povo como algo mais amplo e a comunidade restrita onde ela convive. Porque um povo hoje pode estar em muitos territórios, muitas terras indígenas distintas, então há uma variabilidade desses critérios que pode ocorrer. Voltando aqui, então, um pouco ao acesso às cotas dos candidatos autodeclarados indígenas nas universidades federais, hoje, uma vez aprovadas as vagas destinadas, esses candidatos passam, então, pela etapa de heteroidentificação, que, assim como os candidatos às cotas para negros, por exemplo, tem se organizado a partir de uma constituição por meio de uma portaria de uma comissão. Essa comissão, então, irá formar o que se convencionou chamar de bancas de heteroidentificação, sendo a responsável, né, como a literatura tem apontado, por fazer uma análise de pertencimento e leitura racial, ou étnica racial, aqui no caso. No entanto, distinto das bancas de heteroidentificação para candidatos negros, que funcionam como uma avaliação que tem por base as características fenotípicas, as bancas de heteroidentificação para candidatos autodeclarados indígenas têm sido por uma outra via, né, tem seguido por uma outra via de análise desse pertencimento étnico-racial. Quero aqui, então, de antemão, já sinalizar que o tema em si, as bancas de heteroidentificação propriamente ditas, já foram objeto de muita controvérsia no que se refere aos procedimentos adotados quando relacionados a candidatos negros, né? Tanto é que já foi objeto de análise pelo STF em duas oportunidades bem específicas, e faço referência não apenas à DPF 186, que levou a STF a se pronunciar sobre a constitucionalidade da lei de cotas e a sustentar a utilização de metodologias de seleção diferenciada, devidamente ajustados, obviamente, a conhecimentos técnicos, criatividade, etc., como também a ação declaratória de constitucionalidade número 41, que declarou a constitucionalidade da Lei 12.990 de 2014, né, relativa à reserva de vagas para negros de concursos públicos, e legitimou nessa ADC a utilização de mecanismos para evitar fraudes e garantir a efetividade da política, né? Legitimou, em outras palavras, a utilização, além da autodeclaração, de critérios subsidiários de heteroidentificação, desde que, nos termos da decisão, fosse, né, respeitada a dignidade da pessoa e garantido o contraditório ou ampla defesa no curso do processo. E quais seriam, né, esses critérios subsidiários de heteroidentificação para indígenas que hoje as universidades federais têm levado a cabo? Obviamente que esse não tem sido um procedimento único adotado,
para os candidatos autodeclarados o mesmo, né, pretos e pardos, porque indígena, como mencionei, não se define como características fenotípicas, mas sim relacionado ao pertencimento social, cultural e ético. O que na prática tem se acompanhado, né, eu nesse curso fiz uma pesquisa, um levantamento um pouco para entender como tem sido esses critérios adotados pelas universidades federais, a adoção de uma certa diversidade de critérios que, por vezes, adentram, inclusive, num campo discricionário das instituições. Ainda fica à margem, né, dessas comissões os critérios que irão definir a devida ocupação das vagas destinadas a candidatos e candidatas indígenas. E o que eu pude observar é que aos candidatos aprovados pelas cotas, tem se exigido, como critério subsidiário, além da autodeclaração, a comprovação do pertencimento também por meios documentais. E aí tem acaba sendo uma polêmica muito diretiva aqui na questão dessa exigência de documentação, porque geralmente, né, como primeira opção, as universidades têm adotado por meio de apresentação de declarações emitidas pela própria FUNAI, Fundação Nacional dos Povos Indígenas, atestando essa relação de pertença ética e social a um grupo, uma comunidade estabelecida em determinado território, área do território nacional. O que na prática tem levado os indígenas a irem até as coordenações técnicas locais a pedirem uma certidão a ser emitida e assinada por um servidor da FUNAI. Ou mesmo, em outros casos, foi verificado a necessidade de apresentação do RANI, que é um registro administrativo de nascimento indígena, também emitida pela FUNAI. Né? Há casos outros que se exige, por exemplo, declarações de pertencimento étnico assinado por lideranças indígenas da própria comunidade dessa pessoa, né? E conforme um modelo já previamente disponibilizado pela própria instituição, e aí cada instituição acaba variando no números exigidos de assinaturas, né? De declarações sendo assinadas por essas lideranças. A questão que eu chamo a atenção é que a utilização de critérios subsidiários de heteroidentificação são perfeitamente cabíveis, né, nas hipóteses de controles de fraude, tanto evitando que o candidato tente fraudar a reserva de vagas, como evitando também, né, por outro lado, que a administração tente fraudar a política. Porque nessa margem de discricionariedade que é dada às comissões, que, aliás, tem fundamento no próprio exercício da discricionalidade administrativa das universidades, alguns procedimentos adotados, por vezes não padronizados e poucos regulados, acabam se deparando com fronteiras tênues aqui entre a arbitrariedade e a finalidade dos próprios critérios, que é evitar a fraude. Né? Então, é que eu gostaria de pontuar a definição desses critérios como uns desafios ainda à efetividade das políticas de ações afirmativas aos povos indígenas. Se, por um lado, é consenso, então, que a atuação das bancas e as comissões de heteroidentificação não pode vir a constranger o direito de livre autoidentificação dos indígenas, né? Por outro, a validação do pertencimento indígena deve, assim, eu entendo, circunscrever-se ao cumprimento desses requisitos editalícios, atribuindo razoabilidade tanto na análise dos elementos fáticos, né, quanto nessa verificação de possível fraude dos candidatos. Por isso que nessa fase de elaboração de editais e portarias que vão regulamentar, é importante que esses debates estejam muito bem explicitados, para não dar margem de que a discricionariedade vire arbitrariedade. Né? Bom, também tal validação não deve atuar criando discriminações entre indígenas por regiões ou criar favoritismo diante da própria proximidade com lideranças e coordenadores regionais da FUNAI, que isso a gente acaba vendo em alguns momentos, né, no âmbito das universidades federais, que por causa da própria regulamentação da lei de cotas, acaba fixando essas exigências às realidades regionais dos povos. Então, para a gente pensar em concursos de âmbitos federais, a pluralidade de situações, exigências cabíveis deve ser levada em considerações.
Também, obviamente, não deve violar regras aplicáveis à administração pública, de uma forma geral, ou mesmo induzir a erro as próprias lideranças, né, que possam vir a se contradizer sob pena de violar o direito à autodeclaração, e aqui nesse caso da educação também, né. Essa questão dos critérios, então, né, deu para perceber que relativos à identificação dos candidatos indígenas é muito peculiar, não somente porque falta ainda um arcabouço normativo que traga segurança jurídica, como é o caso de candidatos negros, como a gente já tem estabelecido isso no STF, e não quero dizer aqui um parênteses que isso seja suficiente para evitar polêmicas, né? Mas, sobretudo, porque a própria noção de pertencimento étnico dos povos indígenas tem uma peculiaridade de ser dinâmica. E me encaminhando aqui para o final, né, gostaria de compartilhar um caso que ajuda a elucidar a complexidade que são estabelecer esses critérios, assim como a própria realidade plural dos indígenas, né? O caso que eu queria relatar é de uma candidata a determinada vaga de ação afirmativa em vestibular de uma universidade federal, que foi aprovada para vaga destinada aos indígenas, que se autodeclara indígena e demonstrando toda a consciência de sua identidade e sendo reconhecida por parte do povo indígena do seu esposo. Então, eu friso aqui que essa candidata, então, ao se submeter à banca de heteroidentificação, apresentou todos os documentos requeridos e compareceu à entrevista, né, que segundo o edital do vestibular e as portarias regulamentadoras previam, e cabia a ela apresentar a declaração de pertencimento étnico assinado por 3 lideranças e uma assinada pela FUNAI. E assim ela fez, juntou toda a documentação e foi lá. Acontece que essa candidata tinha algumas particularidades, né? Primeiro, ela estava apresentando documentos relativos ao reconhecimento do povo do esposo e não do seu de ascendência. E essa é uma questão de ascendência que já foi pacificada, né, na questão das cotas dos critérios de identificação para negros, e aqui não ainda. Até porque, para essa candidata indígena, na sua compreensão cultural, e aqui é uma especificidade desse povo relativa a esse caso, o casamento, né, entre homem e mulher, vinculava ela à família do esposo, e não ao contrário, como outros povos acaba acontecendo. Outra particularidade é que essa candidata estava vivenciando o que a antropologia designa como etnogênese. O conceito de etnogênese é em si muito diverso, né? Mas em seu cerne, seu núcleo, ele tende a designar um processo histórico constante que reflete a dinâmica cultural que alguns agrupamentos étnicos vivenciam no processo histórico, né? Então, perfaz tanto o surgimento de novas identidades, como o reencontro com etnias já conhecidas. Inclusive, é um processo desse próprio esse agrupamento étnico se reinventando e se reestruturando ao longo desse processo. Há casos, aqui são parênteses, como exemplo para elucidar, que um povo decide se dividir e criam, e geram outras duas etnias, né? Vou dar um exemplo. No caso aqui, a mãe da candidata havia saído da aldeia muito jovem, foi por questões, obviamente, de sobrevivência física, foi trabalhar na cidade, se distanciando do território, né? Se distanciando, inclusive, dos seus vínculos tradicionais do seu povo, porque há uma questão de discriminação muito forte ainda, né? E isso acho que é muito recente, esse empoderamento, né, vamos dizer assim, dos indígenas declararem sua autoidentidade indígena por questões de estigma, preconceito. E essa candidata estava fazendo o caminho inverso da mãe, né? Fazendo um caminho de volta para a aldeia. Então, ela não apenas se autodeclarava indígena a partir do povo do seu esposo, como que ela era reconhecida enquanto tal por lá, mas também do seu próprio povo. Só que o edital nada assim dispunha, e ela escolheu, então, apresentar as declarações assinadas pela liderança do povo indígena, o que, obviamente, criou uma certa confusão perante os membros da banca. Nesse contexto, a banca, que não havia requerido, então, que as declarações das lideranças tivessem firma reconhecida, e por si só isso já seria um obstáculo aos próprios candidatos, né? Porque muitas vezes, como fazer esse processo burocrático e custoso demanda também, né, um respaldo financeiro e
tecnologia de conhecimento sobre burocracias estatais. A comissão inova, então, passa a criar um novo critério no curso do processo da seleção, que é telefonar para as lideranças confirmando as assinaturas. Das 3 lideranças, apenas uma delas não reconhece no momento, mas depois, tentando desfazer esse equívoco, ela envia uma declaração de próprio punho que foi juntado no processo, né, no recurso, na fase administrativa. Não foi aceita, porque estava aquém das normativações, das normativas editalícias, e indefere, então, a autodeclaração da candidata e uma perde a vaga, né? No final, ela não conseguiu a vaga e ainda viu-se diante de uma instituição pública negar a identidade, que gera uma outra violência simbólica para a estudante, né? Então, de tudo aqui que eu gostaria de destacar nesse caso é que, para além da esfera da individualidade desse indígena, né, que o Estado nega a identidade e o acesso à vaga, para além da própria irregularidade no processo de validação realizado administrativamente, que decidiu inovar no curso os procedimentos adotados para atestar essa veracidade, as assinaturas da liderança indígena, é essa necessidade de pensar critérios a partir desse dinamismo cultural dos povos indígenas, das diversidades regionais e, sobretudo, a necessidade de definir critérios igualitários, que não venham criar distinção entre os indígenas, né? Então, um pouco inviabilizar o próprio acesso deles a essas vagas destinadas. Por isso, a participação de indígenas nas comissões, né? Entendendo que indígena não é homogêneo, então, daí a indispensabilidade de uma pluralidade de representatividade é necessária, né? Não basta um indígena só, que traga, desde os territórios dessas demandas são fundamentais. Eu tentei fazer um levantamento aqui de experiências vividas pelos indígenas nas universidades e há um silêncio ainda, né? É muito recorrente as descrições positivas das cotas, do acesso às vagas, mas ainda não, um pouco explorado essas dificuldades, né? Então, quem ficou fora é silenciado já numa etapa de nem ser objeto de discussão, de trazer à tona isso. Inclusive aqui, né, eu e Fred, a gente tentou por vários caminhos buscar pessoas indígenas, pesquisadores que estivessem estudando essas questões das cotas, e a gente viu realmente como não existe, assim, a gente não conseguiu encontrar um indígena hoje pesquisador dessa área, né, que esteja se apropriando desse tema desde as próprias realidades, né? Então, ainda um super desafio esse nos debates. E assim também como a participação do Estado é indispensável, né, através hoje do Ministério dos Povos Indígenas, da FUNAI, que é ligado ao Ministério da Justiça, e ao CNPI, o Conselho Nacional de Povos Indígenas, por exemplo, para ter uma legitimidade também na formulação, né, de orientações de como esses critérios podem atuar no âmbito governamental e federal, aqui, né, mais amplo do que as universidades federais têm feito nos seus próprios regiões e estados. Bom, acho que era isso, gente. Estou aqui com a minha parceira, Bruna, aqui, e agradeço. Bom, pessoal, eu vou abrir então para questões, para perguntas. Eu vou começar, tá, a fazer uma pergunta. A Isa fez uma fala muito complexa, vocês viram que a gente tem vários pontos, né, ali que eu acho que a gente pode desdobrar. Eu queria levantar um ponto que tem a ver não tem a ver diretamente com a banca, mas tem a ver com a banca. Como reconhecer o indígena? A Isa falou de autodeclaração e depois falou de outros mecanismos, né? O reconhecimento pelo povo e uma série de outros dispositivos. Mas eu queria colocar um outro ponto que talvez seja importante discutir, né? A gente sabe que etnia tem a ver com patrimônio cultural, social, né? Enfim, são elementos comuns, né, com os quais a pessoa se identificam, e aí as etnias são configuradas historicamente em função desse processo de identificação. Então, língua, cultura, né, elementos de convívio social, né, acabam gerando um efeito simbólico, e isso é uma configuração de etnia. E a gente sabe que isso é histórico, né, Isa? As etnias, elas
se constrói, né? As pessoas se reconhecem na etnia, mas elas também se fundem, né? Elas sofrem fissões, né? Então, elas se desdobram em grupos diferenciados, e isso vai gerando os processos identitários, né? A gente sabe que, do ponto de vista descritivo histórico, isso é comum, né? Só que a gente está vivendo um outro desdobramento histórico, né, que é o processo de etnogênese, que tem a ver com essa questão, né, de compartilhamentos, de tradicionalidade, de ancestralidade, né, que é comum, só que em situações que a gente não mais reconhece como de tradicionalidade e ancestralidade por conta, em algumas situações, de serem processos caracterizados pela configuração em contexto urbano, e, em geral, a gente associa indígena com contextos de territorialidade tradicional. Então, a gente tem uma dificuldade de fazer um reconhecimento desse indígena urbano, não é? Então, eu queria que você falasse um pouquinho se essa etnogênese nesse outro contexto histórico se torna um problema no reconhecimento de indígenas que recorrem a ações afirmativas e recorrem a ações de cota. Então, é um sentido novo de etnogênese, né? Relacionado com processos históricos, relacionados com ancestralidade, mas com a nossa dificuldade de reconhecimento desse indígena em contextos diferentes daquele imaginário que a gente associa com indígena, não é? O segundo ponto, também relacionado com esse, a questão vamos dizer assim, dos índios misturados, não é? Que se refere ao mesmo problema, né? Quais são os mecanismos que a gente pode imaginar, ou quais são os mecanismos que, além de imaginar, a gente já começa a desenvolver para fazer um reconhecimento desses indígenas que já perderam, não é, as características mais evidentes e que a gente associa com o indígena? Ou seja, como reconhecer esse indígena miscigenado? Não é? Esse indígena que não tem mais aqueles traços de reconhecimento como indígena, pelo menos no imaginário, não é mais geral. Não é? Como lidar com essas duas questões? A primeira, a questão de etnogênese, a questão do indígena miscigenado. Você já deu alguns critérios, mas eu queria que você falasse um pouco disso, se for possível. Não é? E eu vou deixar a terceira para depois. Tem mais uma questãozinha, mas eu acho que essas duas podem começar a esquentar aí o tema de como reconhecer, enfim, como tratar esses problemas que são emergentes. Ah, confesso que era tema já de uma outra fala aqui, outro evento. Mas vou Uhum. tentar responder aqui. O que tenho observado no contexto de indígenas urbanos, e aqui faço uma referência a um acompanhamento de algumas ações vinculadas a povos indígenas em Manaus, por exemplo, e outras cidades que acabam tendo como representação indígena não só um povo, né? Vários indivíduos que saem às vezes muito cedo, afastando-se desses vínculos tradicionais e gerações são gerações depois, né, posteriores que acabam demandando essa necessidade de etnogênesis, justamente por romper essa teia de estigmas e de discriminações geracionais. Esses indígenas acabam, que eu pude observar, por exemplo, em Manaus, de que eles acabam se reunindo em torno de organizações como associações ou outras entidades, assim, vamos dizer, mais adequadas à nossa realidade, ao nosso pensamento estatal, coletivo, de que como um mecanismo de reconhecimento coletivo. Então, nesse sentido, acho que é importante frisar que não cabe nós, né, essa demanda de reconhecer eles como indígenas, se eles autodeclaram, acho que a gente tem que respeitar e garantir mecanismos de que eles possam exercer essa autodeclaração.
viabilizar, por exemplo, o reconhecimento, essa legitimidade dessas associações no âmbito das cidades, eu acho que pode ser uma experiência positiva nesse sentido de trazer um fio condutor, né, desse pertencimento étnico. Manaus, por exemplo, tem uma associação de indígenas, que ela não tem o nome de um povo, né? Ela reúne vários povos. Eu não estou lembrada agora o nome, a sigla, mas ela é a Associação dos Povos Indígenas de Manaus e entorno. Então, ela acaba congregando, né, em pautas comuns, por exemplo, saúde, educação, intercultural, nos centros urbanos, essas demandas em comum. Não que, obviamente, todos sejam iguais, né? E eu acho que o contexto dos índios misturados, Fred, também dialoga um pouco nessa representatividade, na busca de uma representatividade coletiva que a gente espera, demanda, né, como parte dessa via de mão dupla de autodeclarar-se e reconhecer-se como parte, né? Que eu tinha anotado aqui também. Acho que era isso, mais ou menos. Um outro mecanismo que eu acho que tem sido efetivo também, que escapa bem dessa nossa percepção de fenótipo, é porque eu queria destacar que os indígenas, quando eles acabam não tendo condições, né, alguns povos, de provar a própria identidade, né, de ascender as vagas a eles acabam entrando pelas vagas de pardos. E aí essa é uma questão muito específica, inclusive discutida, né, em diversos estudos, sobre a questão de se vincular aos critérios de heteroidentificação indígenas a imagens, Claros. fenótipos, né? Então, acho que é algo que a gente tem que fazer um parênteses aqui, né, uma ressalva, para que não invalide a ponto de que eles ascendam as vagas destinadas a negros. Né? Não sei se respondi. Porque é difícil, né? Tá aberto, gente. Já que ninguém levantou a mãozinha, eu vou fazer a terceira, pode? Bom, já que eu estou aqui, eu vou fazer, né? Enfim, vou usar minha prerrogativa aqui de mediador. Eu posso fazer, Isa, sim. no mesmo nível de dificuldade, Rodrigo já vai, agora se apareceu, já vai. Vou fazer a terceira. Isa, tem algumas correntes que fazem um questionamento dessas identidades. Como essas correntes essencializam identidades, eles dizem que é um jogo estratégico, né? Nessa etnogênese, que é um jogo para acessar a política. Então, há uma invenção de etnias, inclusive de tradições, de ancestralidades, para acessar políticas de cota, não é? Como responder a essa questão, que é uma questão que ela é muito recorrente quando a gente vai discutir cotas e quando a gente vai discutir ações afirmativas. Todos esses dispositivos que você chamou atenção agora, não é? Enfim, a liderança indígena atesta, né? A comunidade, de alguma forma, atesta, ela não contorna esse problema, né? Que é um problema que está associado com esses dois que a gente acabou de conversar, né? Dos miscigenados e do indígena urbano, que não são reconhecidos pela nossa imagem tradicional como indígenas. E tem essa outra, que é clássica, né? Na política pública, que é acusar o outro de oportunismo político, não é? Como lidar com essa questão, como argumentar contra essa questão que, em havendo política afirmativa e com essa reestruturação de um tipo de direita essencialista, assim, que essencializa o outro, que coloca o outro numa posição que não é a do outro, mas, enfim, usa esse tipo de argumento para evitar, né, garantia de direitos, né, usa muito, né? Como é que a gente lida com esse tipo de argumento? É um tema polêmico, né? Não dá para negar. E eu sou muito pragmática ao ter em mente os critérios hoje normativos, né? Declarou-se, é reconhecido, tem essa comprovação de pertencimento, é indígena, né? Eu acho que não sou antropóloga, e acho que isso é um debate que fica restringido a estudos antropológicos, a outros fatores
que devem ser explorados com muito cuidado e muita e muitos instrumentos que possibilitem esse estudo com profundidade, né? Hoje, por exemplo, na demarcação de terras indígenas, há uma etapa preliminar que é esse estudo sobre essa tradicionalidade, né, do povo. E há uma vinculação de toda a titulação da terra hoje, inclusive a essa parte, esse estudo antropológico, que eu acho válido, inclusive para evitar esse tipo de oportunismo, né, que o Fred comentou. Mas também há um outro lado, Fred, que eu tenho verificado, que é uma impossibilidade, às vezes, dos indígenas se manifestarem sob determinação estatal. Digo isso porque um dos exemplos bem simples é que os indígenas, por exemplo, até 2012, eles não tinham a possibilidade de ir no cartório e registrar o nome deles com a grafia ou fonemas da sua própria língua indígena, né? Em 2012 veio uma resolução do CNJ, então, orientando a todos os cartórios a colocar, inclusive, o nome do povo no sobrenome na certidão de nascimento. Então, você era povo Guarani, Tuxá, Caigangue, você poderia ir lá, fulano de tal, o sobrenome vinculava ao povo. Acontece que recentemente estão se fixando precedentes de que hoje em dia qualquer um pode ir lá mudar, desde que comprove essa ascendência, né, essa tradicionalidade. E aqueles que teriam essas novas identidades ligadas a esse essencialismo, né, de não poder ser algo surgindo do nada, demandam um conjunto probatório, né, uma etapa de demonstrar isso muito mais apurado, né? Então acabam restringindo um pouco essa possibilidade de nome próprio, por exemplo, por meio de uma outra etapa a ser cumprida, né? Então eu acho que no contexto aqui que a gente está conversando de vagas, de critérios de bancas de heteroidentificação, há hoje vários mecanismos que podem ser provados, né? Inclusive pedir essa questão da possibilidade dos nomes, né, em certidões de nascimento, ciente de que é algo muito recente ainda e muitos indígenas não fizeram, mas também acho que, se for o caso de evitar essas possibilidades de fraude a reservas de vagas, criar mecanismos de estudos antropológicos que demandará, obviamente, mais tempo, seja mais custoso, né, para o processo, mas que, se for para ser algo de garantia de direitos, acho possível. A gente tem aqui o Rodrigo, que sumiu, não sei se ele não tem a mãozinha, e a Ana. Ok. Rodrigo. Bom dia a todos e todas. Acho extremamente relevante ouvir a Isa, né? Se me permite chamar assim, porque minha amiga e colega de doutoramento. E eu queria parabenizar, né, a associação por promover esse tipo de debate. Acho instigante porque nós que estamos dentro da universidade, principalmente aí na correria, digamos assim, com base na autonomia universitária para regulamentar certas situações, a gente ainda se sente muito inseguro, né? Pelo menos vejo os colegas nesse sentido, de poder ouvir pessoas que possam nos dar luzes, principalmente sobre a atuação das comissões de heteroidentificação para no decorrer, né, a sua atuação no decorrer dos processos seletivos, principalmente quando se tende na universidade, e eu falo também na minha, né, de uniformizar todas as políticas de ação afirmativa em relação às cotas, né, numa única norma, quando a gente tem situações de aparente similaridade, mas que são um pouco distintas, né? E aqui a minha preocupação, você, na sua fala final, antes de responder a pergunta do Fred, né,
me colocou uma preocupação. Mas antes eu iria perguntar uma outra, fazendo também esse paralelo, principalmente com os quilombolas, né? Porque a- apesar também, né, da autodeclaração ser algo importante acaba prevalecendo, ao meu ver, em muitas dessas situações, em relação a essas cotas, né, ainda é uma certificação do Estado, no caso dos quilombolas, ou do INCRA ou da Fundação Palmares, dizendo se há ou não processo de regularização daquele território, reconhecido ou não como território quilombola, né? E não é, ao mesmo tempo, importante na medida que o critério do fenótipo em relação aos quilombolas acho também um problemático, principalmente por conta disso que você também apontou em relação aos povos indígenas, né? Que até em muitas situações a absorção de integração, né? Por laços afetivos e construções familiares outras, muitas vezes não entendidas, né, pela hegemonia do pensamento civilístico, né, do que é uma família e tudo mais. Ah, apesar de existirem decisões, né, Supremo, etc., o Judiciário em contrário, mas há uma certa resistência, né? E aí, né, a gente vai participar de uma banca próxima semana, trabalho lá do meu amigo Rodrigão sobre a relação da FUNAI com os indígenas durante a ditadura, me despertou para isso, né? É estratégico ainda a gente manter esse suporte quando essa questão fenótipa não dá de conta a autodeclaração, ela não vai parecer tão suficiente assim aos olhos das instituições estatais, né? Precisa de uma certificação de quem é indígena, quem é quilombola, né? E etc, né? E a outra coisa é que você falou uma coisa importante, porque, por exemplo, né? Pro IBGE, quem são negros, né? São pretos e pardos. E aí, na maior parte dessas normas da universidade, por exemplo, se a comissão de identificação, mesmo com autodeclaração, reconhece, digamos que a pessoa não se enquadraria no fenótipo indígena, né, não vai para outra cota, né, joga lá para a concorrência geral, né? E aí é importante você frisar isso por conta de certas interseccionalidades. Acho que o direito não presta muita atenção nisso, né? E aí acaba cometendo um outro tipo, perpetuando outro tipo de injustiça, né? E aí eu acho que muitas vezes, embora a autonomia universitária seja importante, né, se falta ainda uma noção num país como o nosso, e eu sou a favor um pouco disso, que eu sou parlamentarista, né, é uma norma geral, só que sou não desse congresso aí, né, uma visão de parlamentarismo mais radical, né, mas é uma noção de que, às vezes, né, as pessoas estão muito imbuídas naquele julgamento de encontrar casos de má-fé, né? As pessoas, por exemplo, todo negro é quilombola, né? Não é, né? Mas há pessoas, ou candidatos em concursos ou na universidade, que vão sustentar isso para entrar muitas vezes nessas vagas. Mas em outros casos não existe essa má-fé e as pessoas vão apontar como se fosse má-fé. De maneira nenhuma estou defendendo aqui, né? Porque a gente sabe que há uma prática muito recorrente. Eu já vi absurdos, né, de sujeito ir para a praia se bronzear e parecer um pimentão para chegar na comissão de identificação num concurso importante no âmbito federal e a pessoa se autoafirmar de uma pertencente, né? E outra coisa é a fluidez até do pertencimento étnico, né? Se eu, e aí é de como
ainda insistir, né? Como combater essa essencialização, principalmente vindo do discurso de que não tem que ter cota, né? Que todo mundo e do discurso da integração, que é o discurso da ditadura, né? Do Estatuto do Índio, é o discurso que está presente até hoje em relação aos imigrantes em países europeus. Você pega os trabalhos lá do pessoal de Portugal sobre preconceito, xenofobia ou racismo, está lá ainda presente no discurso dos portugueses ou de quem faz parte dos órgãos de imigração, digamos assim, é isso. Não, o imigrante ele tem que se aculturar, tem que se integrar, tem que parar de falar, mas no Brasil, enfim, era mais O questões paradoxo, né, assim. Rodrigo, é que a gente tem que lidar, né, Rodrigo? O paradoxo é que a gente tem que lidar com categorias coloniais para superar práticas coloniais, né? Pois, Então, a gente está sempre lidando com um limite ali muito complicado, né? Uma zona de ambiguidade enorme, né? Enfim, Maísa registrou tudo, eu vou passar para a Ana e depois a Isa fala um pouco. Bom dia, eu tô na boa tarde, gente. Eu fiz muita coisa hoje que já tá assim, mas bom dia a todas e todos também, né? E, assim, na realidade, uma das perguntas eu acredito que seja bem simples também, que eu fiquei um pouco curiosa, tá? Em relação à questão de como que são, no quantitativo, né? Como são ocupadas as vagas. Porque eu acho que a gente tem essa noção que teve um crescimento, mas eu não tenho uma noção de que esse crescimento tenha sido tão abundante, assim, em termos de numéricos, assim. A sensação que eu tenho é que, claro, em relação ao quantitativo que tinha antes, eu tenho uma sensação que o crescimento tenha sido grande, mas em relação ao quantitativo total das universidades, ainda me parece que ainda são uma quantidade bem pequena de estudantes indígenas, assim, uma curiosidade minha, assim, em relação a isso, nesses quantitativos, né? E eu vou aproveitar um pouquinho essa questão que o Rodrigo puxou também dos quilombolas, né, e também dessa, que acaba sendo quase, a sensação que me passa, essa questão dessa certificação, que passa sendo quase uma saga também da própria pessoa para provar uma identidade que ela pertence, e quanto isso também é um pouco custoso, assim, para a pessoa, tipo, emocionalmente, a questão de documentação, etc, tal, por mais que a gente entenda que também tem que driblar os casos de má fé, que eu acredito que não devam ser a maioria também, né? Até porque a gente sabe de com todo o preconceito que tem no Brasil na questão racial, a pessoa no caso de fazer essa questão dessa declaração, ela é uma questão de afirmação muito forte, assim. E daí eu lembrei de um caso até de uma menina que trabalhou aqui na instituição na época de estagiária, e eu não vou avaliar a questão do caso em termos de julgamento, mas eu acabei lembrando que ela tinha passado no concurso do Itamaraty para a questão das cotas raciais, e não tinha sido aceita. Então ela foi dentro lá do Quilombo Calunga para buscar uma declaração também de que ela vinha dessa no caso dessa ascendência, né, Calunga, né? Então, uma curiosidade que eu fiquei também em relação como tu trouxe esse caso, se tu também sabe de outros casos que também tiveram essa controvérsia, né, nesse sentido do Estado ele está negando um direito que, no caso, se que a pessoa, no caso, atendeu em termos de pertencimento também, né, no caso, se existe um pertencimento entre os iguais, né, e a pessoa está atendendo esse direito, também esse Estado, se tem alguns outros casos também de ter conhecimento além desse que o relator, sobre o Estado está negando esse direito, né? Apesar de ter toda essa comprovação, está tendo essas exigências que já são, por si só, bem bastante custosas, né? No caso. Acho que era isso. Vou passar para a Isa, vou fazer um comentário antes, tá, Isa? É bem rápido. Eu acho que a gente tem, só para assinalar, gente, porque a gente passou de vários ciclos já de conversa, né? A questão negra, de mulheres, LGBTQI+, e tal, e as estruturas argumentativas são muito diferentes, né? Porque, olha só, eu acho que os indígenas eles não demandam representatividade, né? Esse é um ponto interessante. Eu acho que eles têm muitos objetivos, inclusive objetivos relacionados a processos formativos, né, Isa? Relacionados a demandas de relação com o Estado mais abrangente, ou seja, e com ações nos seus territórios também, né? Como a formação no direito, como a formação no campo da saúde.
Então, é interessante que a estrutura argumentativa de mulheres, que é muito relacionado com a ideia de representação, espelhamento da participação das mulheres na sociedade global, no mercado de trabalho, depois nas instituições públicas, ou da questão racial negra, que tem uma outra estrutura, não é? Que tem a ver com reconhecimento de distributividades. Nesse caso, tem muito a ver, aí é um comentário, mas também uma questão para a gente conversar, né? Tem muito a ver com objetivos muito específicos dos povos indígenas, né? Eu tenho visto o direcionamento para muitas áreas, que são áreas que demandam serviços, né? Serviços que o Estado é obrigado, tem dever de fazer, mas, em geral, tenta fazer, mas, em geral, faz de forma precária, não é? E eles se formam para atuar nessas áreas. Então, tem uma estrutura argumentativa um pouco diferente das outras áreas de política afirmativa que a gente debateu. É um comentário geral, posso estar errado, e aí, Isa, comentários, né? Tá. Obrigada, Ana e Rodrigo. Prazer em te encontrar também aqui, Rodrigo. Bom, vou responder as perguntas de trás para frente, então. Ana, eu não tenho um número exato, uma planilha, um gráfico, assim, sobre a ocupação de vagas. A experiência que eu tenho, e aí aqui, né, o NB, o Sul também, lá na região Sul, é de que, a partir do momento que porque a regulamentação da lei de cotas, ela dizia inicialmente se vincular à ocupação das vagas por regionalidades, né? E aí, quando eles abrem a questão das vagas para indígenas para território nacional, a gente vê isso muito recente, um movimento assim, de uns 5 anos para cá, essas vagas serem ocupadas de forma mais massiva, e inclusive um trânsito entre indígenas de muitas regiões para ocupar essas vagas. A questão é, uma coisa é o acesso, a outra é permanência, né? E aí as bolsas que venha subsidiar essa permanência deles ali nessas universidades faz muita diferença. Então, eu quase iria te dizer assim que os indígenas que acabam ascendendo essa reserva de vagas e terminam os cursos estão vinculados a ter essa possibilidade das bolsas, né? E assim, é tão intenso essa questão de ter os mecanismos de subsidiar eles, né? Tanto o caso de estudante, as bolsas e outros critérios, que é super comum e assim realmente recorrente todo início do ano, tem que fazer doações, né, vaquinhas coletivas para esses indígenas que chegam sem nenhum recurso e vêm com a passagem da onde vem lá, né, por exemplo, em Santa Catarina, a gente via indígenas que se deslocavam da região da Amazônia para ficar lá e realmente chegavam com uma mão na frente e outra atrás, né? Então ainda as próprias universidades demoram para estruturar, de atender essas chegadas urgentes, né? Mas, Ana, ao mesmo tempo, eu vejo que, a partir do momento que tem essa intensificação dessa ocupação de vagas, começa a pressionar também o estrito sensu, né? Mestrado, doutorado, vagas, e aí a gente vê hoje um movimento, né, ainda acontecendo, dessas universidades fazendo reserva de vagas para pós-graduação, né? Rodrigo, essa questão da FUNAI, né, fazer as declarações da pertencimento é cômodo para quem faz o concurso, está lá na banca, a gente não pode negar, né, que exigir uma declaração da FUNAI para a gente acaba sendo, para quem está organizando, né, está nessas bancas, acaba sendo um critério. Eu acredito que pode ser viabilizado isso nesse contexto de agora, em que a gente tem uma primeira presidente indígena na FUNAI, a gente tem o Ministério dos Povos Indígenas, a gente tem a CNPI sendo reativada, né, nesse momento. Eu acho que é um papel, inclusive, dos indígenas que
estão no Estado hoje, traçar orientações mínimas para que sejam adotados como critérios de heteroidentificação hoje no âmbito das universidades federais, né? De fato, há um silenciamento, né? E na medida que a gente não tem, cada uma está exercendo ali sua criatividade, discricionariedade, e acabam sendo reproduzidos acriticamente, às vezes, por outras universidades, os mesmos critérios, faz falta, sim, a gente ter uma instância que venha debater e trazer, inclusive, como uma forma de legitimar, né? Hoje não tem como a gente fazer a adoção de critérios para indígenas sem consultar eles, e eu acho que essas instâncias podem trazer essa legitimação que a gente espera. Por isso, Eliel aqui já ia ser também, né, uma costura aqui da gente... que o MPI também trouxesse algumas perspectivas no âmbito da adoção desses critérios para concursos públicos, né? Embora ainda a gente não tenha uma lei que faça essa reserva de vagas para indígenas, acho importante a gente já traçar esses mecanismos, porque, de fato, eles existem no âmbito das universidades federais e elas, muitas vezes, acabam sendo exorbitantes e discriminatórias, como eu comentei. Eu, infelizmente, como o Fred fala, eu sou um pouco monotemática e eu acabo não sei muito como funciona para questões quilombolas, mas acho que nesse tocante à autodeclaração e certificações dessas instituições, né, embora elas não estejam num contexto, acho que hoje, de terem em suas... nos cargos de gestão ali, diretores, né, presidentes só quilombolas, por exemplo, como a FUNAI e o MPI, mas eu acho que ainda sim a gente tem que se debruçar sobre essa necessidade do Estado ter que validar, né? Não, nem sempre... Até mesmo eu dei o exemplo aqui da certidão de nascimento, aí eu já fiquei pensando, ai meu Deus, parece algo fácil ter uma declaração, um RANI, ou ter uma certidão de nascimento com nome, quando não é, né? A gente vê uma super dificuldade hoje dos indígenas em algumas regiões do país em manter o documento, né? E assim, a própria epistemologia deles de entender que perder o documento e não ter o documento não é a mesma coisa, né? Então, a gente tem que lidar com N fatores de se é indígena de recente contato, se é indígena já que, né, já está apropriado das burocracias estatais. Então, há muitas, como diz o Fred, camadas e complexidades que o tema demanda e que não é fácil, né? A gente não tem uma solução pronta, né? Então, mas eu acho que nas fendas do sistema a gente consegue transitar e estabilizar o mínimo de orientações para evitar arbitrariedades, que eu acho que é isso que a gente, que eu acabo vendo em alguns contextos, né? Não estou dizendo generalizados, mas de que há sim a ocorrência de que, pela essa mentalidade de que as vagas são destinadas aos indígenas da região, acabam favorecendo, às vezes, as relações dos indígenas com a FUNAI, da FUNAI com a universidade, né? Então tem esse vínculo entre pessoas que anda paralelo ali às exigências normativas e documentais propriamente ditas. Não sei se respondi tudo. Tem uma dificuldade, né, Isa, que eu acho que o Rodrigo chama a atenção, que a gente lida com um mundo que é processual, né? As categorias são fluídas, né? E as categorias estatais, elas exigem fechamentos, né? E não dão conta para elementos que são elementos processuais, né? E a gente reconhece processo de autodeclaração e ao mesmo tempo desconfia, né? É a ideia de você reconhecer e ao mesmo tempo desconfiar do comportamento oportunista, né? De quem está se auto-identificando. Então, é de uma complexidade enorme, né? Que enfim, tem alguns mecanismos para contornar, né? Bancas de heteroidentificação, enfim, essas certificações que você acabou de levantar, né, de lideranças e tal, mas isso não estanca a dinâmica dos processos identitários, né? Os processos de heterogenogênese e tal, essas coisas elas não são bloqueadas, vamos dizer assim,
pelo fechamento de categorias que a gente usa para garantir direito, mas no final das contas são também questionadas, né? Mas a gente também tem aqui, viu, Isa, para você ficar tranquila, feliz, o Adhemar também, o Miniqui, eu não sei se é assim que se pronuncia, mas ele também está preocupado com a permanência dos indígenas nas universidades. A gente levantou isso, não é, Antônio, nas outras conversas, né? A gente tem política de cotas e as instituições, além de estabelecerem esses critérios de entrada, elas também enfrentam o desafio da permanência, né? Então, ele também está preocupado, colocou aqui no chat. Se você quiser comentar essa questão, depois da fala do Antônio, também tranquilo. Não, só ia fazer um comentário rápido sobre, enfim, que é desdobramento do comentário de Ana Paula e do seu próprio comentário, Fred. É que essa coisa primeiro que categorias estatais, elas são excessivamente simplificadoras, né? Mas é maluquice, é loucura a gente querer imaginar que haverá alguma categoria estatal que dê conta da complexidade. Políticas públicas não operam assim, né? E essa história da heteroidentificação, né? Quer dizer, tem uma história institucional, inclusive, que explica como é que isso se cristalizou na administração pública. Então, logo depois de 2014, quando foi aprovada as cotas no serviço público, a gente começou a ter vários concursos realizados na administração pública federal, já com a reserva de vagas, né, recém-instituída pela 12.990 de 2014, e começaram a explodir casos de fraudes, e alguns, inclusive, muito emblemáticos, que circularam muito na imprensa. Então, teve um caso, por exemplo, do rapaz aqui do Rio de Janeiro que entrou pelas ações afirmativas no Itamaraty com um exame genético comprovando que ele tinha 1% de traços genéticos africanos. E ele era um sujeito evidentemente branco. E isso fez o Ministério Público pressionar o Estado brasileiro a adotar critérios que garantissem a efetividade da lei, entendendo a efetividade, né, como a persecução dos objetivos explicitados na lei, que é de aumentar a representatividade de grupos sociais subrepresentados dentro da administração pública federal. E o caso do rapaz, como tantos outros que surgiram aqui e ali, violava, né? Quer dizer, era um óbice a efetividade da lei e colocava a própria lei em discussão, né? Assim, olha, porque casos como esse explicitavam a nossa dificuldade de definir quem é e quem não é negro, né? Que virou uma questão de Estado. Não era, porque antes ser negro era apenas gozar de adjetivos negativos. Quando o ser negro passa a condição de sujeito de direito, e isso também ocorreu para os grupos indígenas, né? Existe um processo, né, de reconstrução, inclusive. Você está estimulando a população a se repensar, inclusive do ponto de vista étnico-racial. Enfim, isso ocorre para todas as categorias. Quando o Estado brasileiro define, ó, vou instituir políticas para pobres, a gente começa a se perguntar, bom, e quem são os pobres? O Estado brasileiro vai lá e simplifica, diz, olha, pobres são aqueles que recebem até X reais. É uma simplificação da ideia de pobreza. Mas a gente não questiona, né? Porque você consegue definir objetivamente, entre aspas, quem é e quem não é pobre apenas pela definição de renda. Mas qualquer pessoa que estude pobreza sabe que pobreza é um fenômeno multidimensional. Para operacionalizar a política pública, a gente reduz a pobreza a um fenômeno unidimensional. É renda. E acabou. Mas são simplificações. Entretanto, algumas políticas gozam de legitimidade porque você recobre essa política de uma suposta objetividade e outras são questionadas. As comissões de heteroidentificação foi a resposta possível a um problema que a gente não tem como resolver, ou melhor, que a gente tem dificuldade de resolver dada a sua própria complexidade. A população brasileira está, evidentemente, se reposicionando. A questão racial, que antes era uma questão que
era basicamente restrita ao movimento negro, virou tema de mesa de bar, o que é bom. Significa que a gente avançou muito, né? Quem é e quem não é negro passou a ser uma questão. Agora, evidentemente, é muito mais complexa do que a gente consegue dar conta, né? Enfim, o importante é que nos processos seletivos a gente garanta um tratamento igualitário, né? Enfim, é isso. É só um comentário rápido, porque essa coisa de você, por exemplo, pleitear ações afirmativas e recorrer à entidade quilombola para tentar entrar pelas ações afirmativas para negros é um deslizamento, né? Porque a política não é para quilombolas. Embora quilombolas, a questão racial e a questão quilombola tenham, eu não posso, quer dizer, tenham traços muito profundos em comum, não é a mesma coisa. Também é simplificador, né? Sobra simplificação. Enfim, mas eu acho que esses deslizamentos são importantes, inclusive porque também obriga o Estado a se deslocar e a pensar a complexidade das pautas. Faz parte do processo. Mas nossas respostas, eu lido com a insuficiência e com delas. Nós não vamos conseguir responder a contento. Enfim. Antônio, eu também pouco acho que os critérios, a gente consiga chegar a um número de critérios ou definições de critérios que sejam incólumes a fraudes, né? De fato, tem essa questão, acho que também de exacerbar, às vezes, uns casos de fraude, né? Muitos midiáticos, né? Que acabam ganhando uma amplitude no todo que às vezes não reflete os benefícios da política em si, né? Eu gostei da parte que você falou ali da questão das políticas também estimularem as questões positivas, né? Consequências positivas no sentido de que lembrei até da FUNAI tinha como ideia fazer concurso para as pessoas, né, servidores mesmo não indígenas, que falassem línguas indígenas, como uma forma de estimular a própria, valorizar, estimular o aprendizado de línguas indígenas. São 274, né, segundo o censo de 2010. Então, acho que tem esses outros vieses positivos de algumas exigências que podem desencadear a longo prazo, né, algo para fora, né, para além só dos indígenas e também extirpando essas questões de estigmas, né, coisas vinculadas assim. Exigir línguas dos candidatos indígenas, hoje nem todos falam, né? Alguns povos já perderam essa língua, estão num momento de resgate de línguas e memórias, então também tem as camadas ali de algumas particularidades que a gente tem que também ter essa sensibilidade na hora de fixar isso, por exemplo, como um critério, se esse poderia ser. Né? Acho que era isso, gente. Não sei se falta mais algum comentário. Fred, está de Eu vou mediador. fechar, mas eu só vou lembrar que existem demandas, porque as situações indígenas são muito variadas, né? Isso eu aprendi com a Isa, viu, gente? As situações são muito heterogêneas, muito variadas, e existe demanda também. A gente fala de acesso, de cota para a universidade, mas existe também demanda de universidade indígena, de auto-organização. Existem também demandas de autodeterminação das organizações sociais locais. Então, a gente está falando de acesso ao Estado, a gente está também condicionado pela pergunta que a gente se propôs a discutir aqui, né? Mas existem propostas que caminham em direções diferentes do que a gente está discutindo, propostas de autonomias muito mais completas do que as que a gente está colocando aqui na nossa pauta. Bom, pessoal, eu vou me despedir, não tem mais mãozinhas. Eu quero agradecer a todos que vieram, que participaram, ouviram. É super importante a gente conversar, né, Ana, para ir sedimentando as nossas
as nossas confusões, né? E eventualmente a gente cristalizando alguns argumentos um pouco mais sólidos. Eu quero agradecer a Isa por ter se mantido firme no momento que a gente deu uma fraquejada, né, Isa? Mas deu tudo certo, foi muito legal, vai ficar registrado essa conversa. Eu quero aqui só sinalizar a presença do Sandro, que é o nosso presidente, né? E dizer para o Sandro, Sandro, na próxima semana a gente tem mais um ciclo, todos estão convidados, tá? A gente finaliza esse primeiro ciclo, não é? Eu dei um título provisório, já temos convidados, tá? Inclusive confirmados. O Marcos Silveira está aqui, meu amigo antigo, ele vai vir conversar com a gente na próxima quarta. E o nome é provisório, a gente pode mudar, claro, né, os significados políticos das ações afirmativas e das cotas. Tá? Então, a gente vai fazer uma discussão mais geral sobre essa discussão de políticas afirmativas e cotas no serviço público. Tá? Sandro quer fechar como presidente? A minha deferência aos cargos, às funções, né, oficiais. Obrigado aí, Fred. Não, eu tô aqui só acompanhando e foi ótimo. Quero agradecer aqui a Isabela, brilhante apresentação, né? E parabenizar aí o Fred, a Ana Paula, o Antônio, né, que estão organizando essa rodada aí de conversas, né? Além, né, da discussão em si, né, vai ser um material bem importante que depois, né, vai ser disponibilizado no nosso canal e divulgado, né, para a gente dar esse pontapé, né, inicial, ou em alguns casos está no início, né, em outros casos, né, como a gente discutiu na questão racial, já está um pouco mais avançado, já tem uma normativa, né, a discussão já é a questão da efetividade da normativa que já está posta, né, então são questões diferenciadas e eu acho que essa discussão que a gente está trazendo ela é importante para né, fortalecer essas demandas de diversidade, de inclusão, ainda mais nesse momento aqui né, que a gente está iniciando um processo de reestruturação do Estado brasileiro, das carreiras, né? Então, eu acho muito importante, eu acho que é uma ação de grande relevância aí da FPEA. Agradeço também a todos que estiveram presentes, agradeço mais uma vez a Isabela, e semana que vem a gente tem, então, nossa quarta rodada, né, Fred?